Olha, pegando carona nisso que falou o Serrão, nessa rede de interesses aí tão atrelada entre Congresso Nacional e Supremo, já tivemos a reação do Arthur Lira, o presidente da Câmara, em retaliação a essa decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, anunciou que destravou aquela PEC, proposta de emenda à Constituição, que limita decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal. O texto da proposta, que vai à análise da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, proíbe decisões monocráticas de ministros, desembargadores e juízes que suspendam a validade de leis de atos de presidentes da República, da Câmara e do Senado. Deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, queremos ouvi-lo, deputado, sobre essa troca de ataques aí. De um lado, o Supremo barrando a execução das emendas impositivas e a resposta do Arthur Lira desengavetando a PEC. Olha, eu preciso dar contexto ao que está acontecendo, porque senão vai confundir a cabeça de muita gente. Porque a gente está num fogo cruzado em que gente ruim está fazendo a coisa certa. Então, então a gente precisa definir bem o que é o certo e o que é o ruim. E o seguinte, a função de um parlamentar, seja senador, seja deputado, até deputado estadual, é de legislar e vistoriar, fiscalizar o poder executivo. Essa é a função do deputado. O deputado não precisa, não é a sua função ficar fazendo obra nas suas cidades e direcionando recurso diretamente para projetos em loco, em regiões ou cidades e projetos locais. Essa não é a função constitucional de um deputado. No entanto, criou-se a ideia das emendas exatamente porque existe essa legitimidade, sim, que um deputado conhece melhor o seu meio, conhece melhor de onde ele vem. E o poder federal, não. E é engraçado que eles estão centralizando agora o sistema tributário exatamente no sentido contrário. Mas foi pacificada essa discussão de que o deputado, sim, conhece melhor o seu meio, de onde ele vem, e ele pode indicar Santa Casas, pode indicar para qual prefeitura vai recursos, para quais projetos, de uma maneira melhor, mais granular do que o Poder Executivo. Lembrando, o Poder Executivo ele só representa uma parcela da opinião pública. O Parlamento, ele representa toda a opinião pública. Ele é todo mundo ali representado, né? Claro que de acordo com alguns limites. Mas tem toda a gama de partidos e tem toda a gama de regionalismos. Muito bem. Então a emenda parlamentar ela surge para você ter governabilidade. Ela começa a ser usada como moeda de troca. Mas o que acontece? Ela perverte a função do deputado. O que mais tem hoje na Câmara e no Senado são deputados e representantes que buscam só as emendas. Não legislam, não têm opinião pública de nada, não fazem fiscalização do Poder Executivo. Eles são literalmente canalizadores de emendas e ficam ali na barganha junto aos ministérios, às autarquias que têm algum orçamento para disponibilizar para suas regiões. E é óbvio que eles usam isso para ganhos eleitorais. Isso é a máquina que o sustenta. Não é, como eles não têm opinião pública, como eles não têm relevância política, eles são meros canalizadores de recurso público que já é daquela região. Então, o que eu diria? A emenda parlamentar ela é uma perversão do sistema. No entanto, agora, então isso é ruim, emenda parlamentar é ruim. Então aí tem dois tipos de emenda parlamentar. Tem a emenda parlamentar boa, que é essa que foi passado como emenda constitucional, né, que tornamos constitucional que uma parcela das emendas, essas emendas impositivas, ou seja, os direcionamentos do deputado, sejam impositivos ao governo federal. Então vira aqui como sendo um orçamento travado em Constituição. Ele não pode mexer nisso, ele tem que fazer essa aplicação. Então, se o Flávio Dino bloqueia isso, na minha opinião, ele está cometendo um ato inconstitucional, porque, na minha visão, o Congresso é soberano com relação à Constituição. O Congresso, quando muda a Constituição, ninguém mais pode ir lá e desmudar, muito menos de uma maneira, como está fazendo, monocrática. Lembrando, são duas votações em Câmara, duas votações em Senado. Não existe veto ou sanção presidencial, não existe veto ou sanção do STF. Acabou, mudou a Constituição. Então o Dino vai lá e muda isso. Então está errado nesse sentido. Aonde que o Dino está certo? O Dino está certo em pedir transparência das emendas PIX, que eles chamam, que essa não tinha transparência. E aí onde estava o grande problema. Agora, o que está se gerando, na minha opinião,
é algo positivo. Por quê? Nós vemos que foi isso que mobilizou os deputados do Centrão e o próprio Lira a fazer a coisa certa, ou seja, a coisa errada, que são as emendas, estão gerando, estão motivando, engatilhando aqui a ação dos parlamentares que são majoritários. Lembrando, o Centrão tem metade do parlamento, é do Centrão, e fora alguma parcela da direita também. Então, o que acontece? Certamente, se aquilo está coeso em fazer ali um contraponto ou entrar em um embate junto ao STF, que assim seja, que seja esse o gatilho. Eu estou dando boas-vindas a esse entreveiro, a esse embate, porque espero que também o Lira honre a sua palavra, de que ir adiante com isso, porque estamos esperando a abertura de fazer uma reforma do judiciário, mínima que seja. Existe uma lista enorme de coisas a serem mudadas no STF. Não só no STF, mas em todo o sistema judiciário. Enorme essa lista. Eu e o Serrão cobrimos uma parte pequena durante 1 hora de programa, ou mais, 2 horas de programa, né, Serrão? Então, é uma lista bem extensa. Mas se houver uma abertura para fazer algumas mudanças, já é um bom sinal. É um sinal de vida do Congresso. E lembrando, toda democracia representativa, todas elas, que hoje são países que nós consideramos desenvolvidos, países livres, foi através do reforço dos seus congressos, através do reforço dos seus parlamentos. Não foi através do reforço do judiciário, nem foi através do reforço do executivo. Então, é o contrário, é os parlamentos que têm ganho força nos últimos 200, 300 anos. É isso que torna o país desenvolvido. Finalmente, talvez por uma motivação espúria, nós consigamos ter uma abertura para algo virtuoso. Assim espero. Vamos ver se as lideranças aí não estão de novo jogando o toma lá da cá, criando um impasse só para depois negociar esse impasse ao preço mais alto no momento seguinte. Vamos ver, vamos torcer e vamos cobrar.